A Mendiga Negra vinga-se do milionário e revela sua história de superação e resiliência. As ruas do centro pulsavam como um coração frenético. Cada esquina, um grito, um sussurro, um segredo. Letícia, uma jovem mulher negra, espiava detrás da sujeira do chão, sua alma marcada pela dor e pela luta. Com um olhar que parecia carregar tempestades, ela sabia que o mundo não tinha o mesmo brilho para todos. Os ricos passavam, indiferentes aos necessitados. Seus passos rítmicos ecoando nas calçadas, como uma dança surda em um baile que os pobres nunca seriam convidados. E ali, na multidão que ignorava sua existência, havia um homem que se destacava. Ricardo, o barbeiro milionário, que sempre parecia carregado de um charme duvidoso e segredos obscuros. Letícia lembrava-se da infância marcada por traumas, os gritos de sua mãe, as noites sem comida, a sensação grotesca da solidão. Ela podia sentir um nó na garganta sempre que pensava no que a vida lhe roubara. Agora, ela vivia em um cã. O ébrio da dor a inspirava a moldar um plano. E assim, quando o sol se punha por trás dos arranha-céus, tingindo o céu de laranja e vermelho, ela se esgueirava pelas sombras. Entre um roubo aqui, uma mentira acolá, sua mente fervia, já pensando no encontro que mudaria tudo. Um evento inesperado se aproximava. O aniversário de Ricardo. E a quantidade de rostos familiares e sorrisos falsos do mundo dele só aumentava sua determinação. A festa seria a oportunidade perfeita para expor o homem por trás da máscara. A tensão no ar era palpável. As pessoas riam, brindavam, e Letícia se sentia um fantasma nesse baile ridículo. Imagens do passado retornavam. Os rostos de quem havia perdido, os sussurros de desprezo e uma raiva ardente a consumia. Ela queria que todos soubessem a verdade. Uma revelação chocante sobre Ricardo poderia ser a vitrine perfeita para sua vingança. Enquanto o chão tremia sob seus pés, a música do evento ecoava. Um chamado à ação que ela não poderia ignorar. Mas havia algo mais profundo se formando nesta dança de raiva e dor. Algo que ligava os dois, algo que nem Letícia sabia ainda. O passado, com suas cicatrizes, estava prestes a emergir. E enquanto ela planejava expor as hipocrisias de Ricardo, não fazia ideia de que seus próprios demônios estavam à espreita, prontos para confrontá-la. O que ela estava disposta a sacrificar pela vingança? E quais verdades estariam se entrelaçando em um jogo que poderia consumir tanto o milionário quanto a mendiga? As peças do tabuleiro estavam se movendo, e a pergunta era clara. Até onde iriam ambos para enfrentar o destino que os aguardava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Letícia, cercada por rostos emocionais, não conseguia tirar os olhos de Ricardo. O milionário estava lá, no meio da ostentação, como um rei em seu trono. Ela mal tinha notado o tempo passar, mas, de repente, uma explosão de gritos cortou o ambiente festivo. Os convidados se viraram apavorados. Uma mulher, bem vestida, escandalizada, apareceu na porta. "Ricardo,
Vem aqui agora! Sua voz cortava o som da música. O coração de Letícia disparou. O que poderia ser tão grave? A mulher, com um olhar ardente, se aproximou. Todos pararam para ouvir. A verdade precisa vir à tona. Você não pode mais esconder, ela exclamou. A cena já parecia irreal, como um filme que se desenrolava diante dos olhos de Letícia. O milionário ficou pálido. Letícia não podia acreditar no que via. Que verdade era essa? Que segredos Ricardo mantinha? Antes que conseguisse processar a situação, outra explosão de gritos ecoou. Uma ambulância parou abruptamente do lado de fora com as luzes piscando. O farol verde, andarilho, iluminava a festa, fazendo a música parecer distante. O pânico tomou conta. Ricardo parecia ficar mais nervoso. Ele segurava a mão da mulher, tremendo. "O que você fez?" ele sussurrou, em desespero. Letícia, tomada pela curiosidade e pela adrenalina, se aproximou. Ela nunca tinha visto um desespero tão real, tão crível. A mulher, então, com a voz entrecortada, revelou: "Você não é o único com segredos, Ricardo. Você não é nem mesmo quem pensa ser." A multidão estava em choque. As possíveis relações entre eles não eram claras. Letícia precisava saber mais. Os olhos dela se fixaram no rosto de Ricardo. Ela não sabia como, mas tudo isso parecia se conectar com a dor e o abandono que ela conhecia tão bem. Tornou-se um labirinto de memórias e verdades. Posicionando-se estrategicamente entre as sombras, Letícia sentiu que estava no meio de uma revelação histórica. De repente, a mulher apontou para Ricardo e gritou: "Você é o pai que abandonou nosso filho." O murmúrio das pessoas tornou-se um rugido de incredulidade. Letícia sentiu seu coração parar. O que era isso? Ricardo, o homem que ela queria expor, era na verdade um pai ausente? Um homem que desprezava quem havia deixado para trás? As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Mas o que isso significava para a sua própria busca de vingança? Miséria, traição e agora, um filho. Ricardo, perdido entre o passado e o presente, se virou. O chão parecia tremer sob seus pés. Ele não reivindicou, não negou. Qualquer resposta que dissesse poderia destruir um mundo. E assim, naquele instante congelado, tudo mudava. Letícia, presa entre o desejo de vingança e a revelação súbita, sabia que esse jogo tinha pego um novo rumo. O que ela faria agora? O que mais poderia surgir desse turbilhão de segredos? Uma nova pergunta pairava no ar. Até onde ela realmente iria por sua justiça? Ricardo tinha um filho, mas ele também tinha um espírito sombrio que Letícia estava determinada a deixar exposto. A verdadeira natureza do homem que ela odiava agora era mais complexa, mais densa. Enquanto a festa se transformava em um vórtice de confusão, uma nova certeza se formava. Tudo o que ela tinha acreditado estava prestes a ser destruído, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Naquele instante congelado, tudo parecia estar desmoronando. O murmurinho da multidão aumentou, como se um tsunami de segredos e mentiras estivesse prestes a engolir todos ali presentes. Letícia, com um olhar fixo em Ricardo, viu como o pânico tomava conta dele. Ele não apenas era um homem que havia se esquecido de um filho, mas agora parecia um estranhão, um predador acuado. A mulher, ainda aos berros, continuava a pressionar. "Você acha que pode continuar com sua vida de mentiras, Ricardo? Você não é esse homem perfeito que o mundo vê." A tensão era palpável, misturando desprezo e compaixão. Letícia sentia seu coração acelerar. A comoção era elétrica. Ela queria saber mais. Ponto.
Queria entender como aquele homem havia chegado àquele ponto. As palavras da mulher ecoavam na cabeça de Letícia. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas a si mesma, um grito cortou o ar, desesperador e agonizante. Mãe! O som, tão agudo, fez todos se voltarem. Era uma criança, uma garotinha, que apareceu na porta principal. Sua roupa estava suja e rasgada. O olhar dela era um misto de medo e confusão. Eu encontrei ela. A menina estava... A mulher que havia acusado Ricardo parou abruptamente. Olhando para a garota, o rosto de Letícia se iluminou de reconhecimento. Era a mesma criança que frequentava a calçada onde frequentemente dormia, abandonada ao lado de um caixa de papelão. O choque fez seu estômago revirar. Ricardo, percebendo que todas as atenções estavam agora voltadas para a menina, ficou completamente imóvel. Não! A palavra saiu de seus lábios em um sussurro trêmulo. Como você? Onde você estava? Seus olhos ardiam com uma mistura de pavor e recriminação. Letícia presenciava um homem que parecia não apenas ser um pai ausente, mas talvez um culpado. Olhando nos olhos da criança, ela se perguntou quantas vidas haviam sido afetadas pelo desprezo de um homem que nunca se importou. A multidão murmurava, perguntas correndo de boca em boca. Quem é essa menina? Que segredos ele escondia? De repente, o clima mudou de novo. A mulher que havia confrontado Ricardo, agora pálida, começou a chorar. Você me deixou. Você me abandonou e agora a abandonou também. Sua voz estava cheia de dor. O desespero dela era pesado, saturando o ambiente. Letícia ficou paralisada. As peças do quebra-cabeça pareciam se mover loucamente, mas ainda não se encaixavam. Marina, não! Por favor! A súplica de Ricardo soava como um pedido vazio, sem esperança. E quando Letícia olhou novamente para a garotinha, um lampejo de reconhecimento a atingiu. A menina era mais do que uma estranha. Ela poderia ser a chave para quebrar as correntes que prendiam Letícia à sua própria miséria. Mas como? Um ápice de dor atravessou o corpo de Letícia. O que a mulher dizia fazia sentido. Ricardo não era apenas um homem egoísta, mas um pai que se despediu de tudo, e Letícia estava ligada a essa história de alguma forma. O que isso significava para sua vingança? Para sua vida? Então, como se o universo estivesse conspirando contra Ricardo, outro grito ressoou na festa. Parem! Todos vocês! Uma figura familiar, um antigo colega de Letícia. Agora, vestido de segurança, empurrou o caminho pela multidão. Ele parecia confuso e apavorado. Está tudo errado aqui. Alguém está em perigo. A tensão cresceu mais uma vez e Letícia sentiu um nó na garganta, ao perceber que a vida costurava os destinos de todos em um fio invisível. O que mais estava prestes a ser exposto? E assim, enquanto a multidão fervilhava em alucinação, Letícia estava prestes a descobrir que o seu desejo de vingança poderia se transformar em algo completamente diferente. Um caminho de descobertas nunca sonhadas. O que ela faria com essas verdades chocantes agora? E qual seria o próximo movimento de Ricardo sob a pressão avassaladora de um passado que não o deixava escapar? A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Letícia olhou fixamente para Ricardo, que estava paralisado, as palavras da mulher ecoando em sua mente. Você é o pai que abandonou nosso filho. Aquilo soou como um tiro no escuro, reverberando pelo salão. A multidão, antes festiva, agora se tornava uma assembleia de juízes, todos esperando para ver como o milionário reagiria. Ricardo, que antes era o centro das atenções, se transformou em um homem ameaçado. O pânico se espalhou sobre seu rosto.
Mas antes que Letícia pudesse processar toda a nova informação, a garotinha deu um passo hesitante à frente. Seu olhar inocente buscava o pai desconhecido, enquanto ela hesitava no meio de tudo. Papai, por que você não veio me buscar? Sua voz tremia, e cada palavra parecia cortar o ar gelado da festa. O grito da criança foi como um choque de realidade. Letícia sentiu um nó na garganta. Os olhos do público se voltaram para Ricardo, e a atitude dele mudou. Em vez de responder, ele virou a cabeça para a mulher que o havia confrontado, os dentes trincados. Você não sabe o que está dizendo. A negação era feroz, mas incapaz de esconder o desespero, que começava a transparecer em seu olhar. Letícia estava se perdendo no emaranhado das emoções. A raiva que a consumira por tanto tempo foi eclipsada por algo diferente. Um misto de compaixão e uma insaciável curiosidade. O pano de fundo daquela história começava a se desenrolar diante dela, entre risos nervosos e perguntas que ecoavam pelo salão. Quem seria a mãe? E o que realmente aconteceu? Essa nova questão surgia em sua cabeça, e a cada segundo que passava, mais indagações apareciam. De repente, a amante de Ricardo, a mulher que havia gritado inicialmente, encarou-o com um olhar de pura fúria e dor. Você pensou que poderia se livrar de tudo isso, não é? Achou que sua fortuna poderia comprar o silêncio? O tom dela era um veneno espalhando-se lentamente, e cada palavra era uma faca no peito dele. Mas então, como um trago inesperado em uma bebida, a situação virou sensivelmente mais dramática. Um homem mais ao fundo, alguém que Letícia reconhecia, um velho amigo de sua infância, ergueu a voz. Basta! Acabem com isso agora! A multidão se virou. O que ele estava fazendo ali? Sem esperar, começou a empurrar as pessoas, abrindo o caminho. Vocês não sabem o que realmente acontecia. Ele estava furioso, e o que quer que estivesse guardado dentro dele agora estava à flor da pele. O murmúrio da multidão se intensificou, misturado com uma sensação de tensão crescente. O olhar de Letícia se fixou nele. Estaria ele também ligado a tudo isso? O homem, ofegante, olhou para todos e, naquele momento, a revelação caiu como uma bomba. Ricardo não é o que vocês pensam. Ele não é apenas um pai ausente, mas um homem que esconde um passado sombrio. Uma pessoa envolvida em algo muito maior. O coração de Letícia disparou. O que ele queria dizer com isso? Ricardo não era apenas responsável por uma vida deixada para trás, mas poderia ser a chave para algo muito mais perturbador. O ambiente se tornava um campo de batalha de emoções, cada pessoa envolvida com suas próprias histórias entrelaçadas. Um silêncio mortal tomou conta, enquanto todos aguardavam a continuação da revelação. Mas a urgência que pendia no ar não podia ser ignorada. O passado de Ricardo parecia não se limitar apenas à paternidade. O que mais ele estava escondendo? E, enquanto as luzes da festa piscavam em um ritmo frenético, a possibilidade de que Letícia não estivesse apenas buscando vingança, mas, na verdade, uma verdade devastadora se formando diante dela. Qual era a conexão real entre eles? E assim, com cada segundo que passava, a narrativa se tornava mais densa, mais imprevisível. As peças estavam se movendo, e a grande pergunta surgia novamente em suas mentes. O que mais poderia ser revelado? O desejo de vingança poderia se tornar a busca de um entendimento que mudaria não só suas vidas,
mas a vida de todos ali presentes. A verdade ainda pairava à espreita, ansiosa para sair do escuro e se revelar. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Letícia olhou fixamente para Ricardo, que estava paralisado, as palavras da mulher ecoando em sua mente. Você é o pai que abandonou nosso filho. Aquilo soou como um tiro no escuro, reverberando pelo salão. A multidão, antes festiva, agora se tornava uma assembleia de juízes. Todos. O pânico se espalhou sobre seu rosto. Mas antes que Letícia pudesse processar toda a nova informação, a garotinha deu um passo hesitante à frente. Seu olhar inocente buscava o pai desconhecido, enquanto ela hesitava no meio de tudo. Papai, por que você não veio me buscar? Sua voz tremia, e cada palavra parecia cortar o ar gelado da festa. O grito da criança foi como um choque de realidade. Letícia sentiu um nó na garganta. Os olhos do público se voltaram para Ricardo, e a atitude dele mudou. Em vez de responder, ele virou a cabeça para a mulher que o havia confrontado, os dentes trincados. Você não sabe o que está dizendo. A negação era feroz, mas incapaz de esconder o desespero que começava a transparecer em seu olhar. Letícia estava se perdendo no emaranhado das emoções. A raiva que a consumira por tanto tempo foi eclipsada por algo diferente. Um misto de compaixão e uma insaciável curiosidade. O pano de fundo daquela história começava a se desenrolar diante dela, entre risos nervosos e perguntas que ecoavam pelo salão. Quem seria a mãe? E o que realmente aconteceu? Essa nova questão surgia em sua cabeça, e a cada segundo que passava, mais indagações apareciam. De repente, a amante de Ricardo, a mulher que havia gritado inicialmente, encarou-o com um olhar de pura fúria e dor. Você pensou que poderia se livrar de tudo isso, não é? Achou que sua fortuna poderia comprar o silêncio. O tom dela era um veneno, e cada palavra era uma faca no peito dele. Mas então, como um trago inesperado em uma bebida, a situação virou sensivelmente mais dramática. Um homem mais ao fundo, alguém que Letícia reconhecia, um velho amigo de sua infância, ergueu a voz. Basta! Acabem com isso agora! A multidão se virou. O que ele estava fazendo ali? Sem esperar, começou a empurrar as pessoas, abrindo caminho. Vocês não sabem o que realmente acontecia. Ele estava furioso, e o que quer que estivesse guardado dentro dele agora estava à flor da pele. O murmúrio da multidão se intensificou, misturado com uma sensação de tensão crescente. O olhar de Letícia se fixou nele. Estaria ele também ligado a tudo isso? O homem, ofegante, olhou para todos, e naquele momento, a revelação caiu como uma bomba. Ponto. Ricardo não é o que vocês pensam. Ele não é apenas um pai ausente, mas um homem que esconde um passado sombrio. Uma pessoa envolvida em algo muito maior. O coração de Letícia disparou. O que ele queria dizer com isso? Ricardo não era apenas responsável por uma vida deixada para trás, mas poderia ser a chave para algo muito mais perturbador. O ambiente se tornava um campo de batalha de emoções. Cada pessoa envolvida com suas próprias histórias entrelaçadas. Um silêncio mortal tomou conta enquanto todos aguardavam a continuação da revelação. Mas a urgência que pendia no ar não podia ser ignorada. O passado de Ricardo parecia não se limitar apenas à paternidade. O que mais ele estava escondendo?
Enquanto o homem respirava pesadamente, parecendo bracejar sob o peso das palavras, ele apontou para Ricardo. Vocês acham que ele é apenas um milionário ganancioso? Ele foi o mentor do esquema que destruiu vidas. Ele é responsável por um tráfico de pessoas que devastou esta cidade. O murmúrio do choque e a incredulidade explodiram pela sala como uma onda. Letícia escutou aquilo e seu mundo pareceu desmoronar. O ódio que cultivara por tantos anos agora se entrelaçava com a confusão. Isso não era apenas uma vingança pessoal. A história era muito mais complicada do que imaginara. Há tanto tempo, o homem que destruíra sua vida era também um dos responsáveis pela dor que muito mais pessoas enfrentaram. E como um eco, as palavras da mulher ressoaram uma vez mais em sua mente. Você não é o único com segredos, Ricardo. O que mais estava escondido sob a superfície polida da fama e riqueza? As luzes da festa começaram a piscar, como se o universo estivesse tentando chamar a atenção deles. Letícia sentiu uma onda de adrenalina. Estava prestes a decidir se seguiria no caminho da vingança ou se deixaria levar pelo desejo de descobrir a verdade. Não só sobre Ricardo, mas sobre si mesma e os segredos que poderiam estar interligados. O que ela realmente sabia sobre quem era? E enquanto as emoções fervilhavam, uma dúvida pairava. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir todo o abismo de dor e revelações que a cercava? As peças estavam se movendo. Mas o tabuleiro nunca foi tão nebuloso. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Letícia olhou fixamente para Ricardo, que estava paralisado. As palavras da mulher ecoando em sua mente. Você é o pai que abandonou nosso filho. Aquilo soou como um tiro no escuro, reverberando pelo salão. A multidão, antes festiva, agora se tornava uma assembleia de juízes, todos esperando para ver como o milionário reagiria. Ricardo, que antes era o centro das atenções, se transformou em um homem ameaçado. O pânico se é. Mas antes que Letícia pudesse processar toda a nova informação, a garotinha deu um passo hesitante à frente. Seu olhar inocente buscava o pai desconhecido, enquanto ela hesitava no meio de tudo. Papai, por que você não veio me buscar? Sua voz tremia, e cada palavra parecia cortar o ar gelado da festa. O grito da criança foi como um choque de realidade. Letícia sentiu um nó na garganta. Os olhos do público se voltaram para Ricardo, e a atitude dele mudou. Em vez de responder, ele virou a cabeça para a mulher que o havia confrontado, os dentes trincados. Você não sabe o que está dizendo. A negação era feroz, mas incapaz de esconder o desespero que começava a transparecer em seu olhar. Letícia, em meio ao emaranhado de emoções, percebia que a raiva que a consumira por tanto tempo era eclipsada por algo diferente. Um misto de compaixão e uma insaciável curiosidade. O pano de fundo daquela história começava a se desenrolar diante dela, entre risos nervosos e perguntas que ecoavam pelo salão. Quem seria a mãe? E o que realmente aconteceu? Essa nova questão surgia em sua cabeça, e a cada segundo que passava, mais indagações apareciam. Justo quando tudo se tornava um mar de confusão, o homem do fundo, o velho amigo de Letícia, ergueu a voz novamente. Vocês não entendem. A verdade é muito pior. O que ele estava prestes a dizer parecia ser uma bomba prestes a explodir. Todo o olhar se voltou para ele. Ricardo, ele não é apenas um pai ausente. Ele é algo muito mais sombrio. Um silêncio mortal tomou conta enquanto todos aguardavam a continuação. Letícia sentiu um frio na espinha,
as palavras do homem ecoando em sua mente. O que mais estava escondido sob a superfície polida da fama e riqueza? Antes que ela pudesse imaginar, o homem continuou. Ricardo fez parte de uma rede de tráfico de crianças. Um murmúrio de choque percorreu a sala, como um raio. A conexão com as memórias de Letícia de ver aquela garotinha nas ruas agora se tornava clara. O que ele havia feito? Quem mais estava envolvido? A dor cravou-se profundamente em seu peito. Ricardo, aquele que ela considerava seu inimigo, agora era revelado como um monstro. Ricardo, transparecendo uma vulnerabilidade que ela nunca imaginara ver. Mordeu o lábio, os olhos arregalados. Não é o que você pensa. Ele tentou argumentar, mas a multidão estava longe de acreditar. A mulher ao seu lado chorava, enquanto a garotinha lutava para entender tudo. Eu sabia que havia algo mais, Letícia pensou. O plano de vingança que a consumira agora parecia pequeno diante da verdade horrorosa. O desejo de expô-lo se misturava com a necessidade de protegê-la. E qual seria a real conexão dela com aquele caos? Se vocês realmente soubessem, continuou o homem. Sabem de quantas vidas ele destruiu? Ele tem ligação com pessoas muito mais perigosas do que vocês podem imaginar. Os murmúrios da multidão se intensificavam. A dor pulsava como um tambor ensurdecedor. Tom. Os olhos de Letícia estavam fixos em Ricardo, que agora parecia um homem encurralado, sem saída. E foi então que tudo mudou novamente. O barulho da festa tornou-se um fundo aquoso, enquanto um novo eco surgia, um som de sirenes. A polícia estava a caminho, e a realidade estava prestes a desabar em cima deles. O que significava isso? A pressão sobre Ricardo se tornara insuportável. O olhar de desespero dele se transformou em cálculo. Ele não poderia ser preso. Não agora. Não sem levar outras pessoas consigo. Uma fração de segundo depois, ele se virou para a porta. Não podemos deixar que isso aconteça, gritou, uma nova determinação na voz. De repente, o caos tomou conta. Não, Letícia gritou, enquanto a realidade a atingia em cheio. Ricardo mergulhou na multidão, tentando fugir. E com ele, a estrutura dessa história mudava novamente. Os laços se aprofundavam. O passado e o futuro estavam se entrelaçando numa teia intrincada de traições. Enquanto as portas se abriam para a entrada da polícia, cada um dos presentes se perguntava: o que realmente aconteceu? Quem eram os verdadeiros culpados? E até onde Letícia estaria disposta a ir para descobrir a verdade que se escondia atrás de cada revelação? As sombras do passado surgiam, e a cobrança da responsabilidade pairava no ar. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade estava apenas começando a se desvendar. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Letícia olhou fixamente para Ricardo, que estava paralisado, as palavras da mulher ecoando em sua mente. Você é o pai que abandonou nosso filho. Aquilo soou como um tiro no escuro, reverberando pelo salão. A multidão, antes festiva, agora se tornava uma assembleia de juízes, todos esperando para ver como o milionário reagiria. Ricardo, que antes era o centro das atenções, se transformou em um homem ameaçado. O pânico se espalhou sobre seu rosto, mas antes que Letícia pudesse processar toda a nova informação, a garotinha deu um passo hesitante à frente. Seu olhar inocente buscava o pai desconhecido, enquanto ela hesitava no meio de tudo. Papai, por que você não veio me buscar? Sua voz tremia, e cada palavra parecia cortar o ar gelado da festa. O grito da criança
foi como um choque de realidade. Letícia sentiu um nó na garganta. Os olhos do público se voltaram para Ricardo. E a atitude dele mudou. Em vez de responder, ele virou a cabeça para a mulher que o havia confrontado, os dentes trincados. Você não sabe o que está dizendo. A negação era feroz, mas incapaz de esconder o desespero que começava a transparecer em seu olhar. Letícia, em meio ao emaranhado de emoções, percebia que a raiva que a consumira por tanto tempo era eclipsada por algo diferente, um misto de compaixão e uma insaciável curiosidade. O pano de fundo daquela história começava a se desenrolar diante dela, entre risos nervosos e perguntas que ecoavam pelo salão. Quem seria a mãe? E o que realmente aconteceu? Essa nova questão surgia em sua cabeça, e a cada segundo que passava, mais indagações apareciam. Justo quando tudo se tornava um mar de confusão, o homem do fundo, o velho amigo de Letícia, ergueu a voz novamente. Vocês não entendem. A verdade é muito pior. O que ele estava prestes a dizer parecia ser uma bomba prestes a explodir. Todo o olhar se voltou para ele. Ricardo, ele não é apenas um pai ausente. Ele é parte de algo muito mais sombrio. Um silêncio mortal tomou conta enquanto todos aguardavam a continuação. Letícia sentiu um frio na espinha, as palavras do homem ecoando em sua mente. O que mais estava escondido sob a superfície polida da fama e riqueza? Antes que ela pudesse imaginar, o homem continuou. Ricardo fez parte de uma rede de tráfico de crianças. O murmúrio de choque percorreu a sala como um raio. A conexão com as memórias de Letícia de ver aquela garotinha nas ruas agora se tornava clara. O que ele havia feito? Quem mais estava envolvido? A dor cravou-se profundamente em seu peito. Ricardo, aquele que ela considerava seu inimigo, agora era revelado como um monstro. Ricardo, transparecendo uma vulnerabilidade que ela nunca imaginara ver. Mordeu o lábio, os olhos arregalados. Não é o que você pensa. Ele tentou argumentar, mas a multidão estava longe de acreditar. A mulher ao seu lado chorava, enquanto a garotinha lutava para entender tudo. Eu sabia que havia algo mais, Letícia pensou. O plano de vingança que a consumira agora parecia pequeno diante da verdade horrorosa. O desejo de expô-lo se misturava com a necessidade de protegê-la. E qual seria a real conexão dela com aquele caos? Se vocês realmente soubessem, continuou o homem, sabem de quantas vidas ele destruiu? Ele tem ligação com pessoas muito mais perigosas do que vocês podem imaginar. Os murmúrios da multidão se intensificavam. A dor pulsava como um tambor ensurdecedor. Os olhos de Letícia estavam fixos em Ricardo, que agora parecia um homem encurralado, sem saída. E foi então que tudo mudou novamente. O barulho da festa tornou-se um fundo aquoso, enquanto um novo eco surgia, um som de sirenes. A polícia estava a caminho, e a realidade estava prestes a desabar em cima deles. Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora ecoou do fundo da sala. As luzes piscaram e a multidão, que estava em estado de choque, se lançou em direções opostas em pânico. Um estrondo eclodiu e o chão tremeu sob os pés deles. O painel da parede se despedaçou e da fumaça uma figura alta e encapuzada surgiu, segurando um dispositivo, como se tivesse interrompido a festa com uma intenção sombria. Ricardo! Gritou a figura, fazendo todos se virarem. O rosto de Ricardo empalideceu. Ele parecia reconhecer aquele homem. O que você está fazendo aqui? A voz da figura era familiar, mas Letícia não conseguia fixar o nome. Você pensa que pode escapar?
O passado está aqui para cobrar seu preço. O encapuzado se moveu rapidamente, deslocando-se entre a multidão aterrorizada. Você deixou muita gente para trás. O choque na sala era palpável e o caos tomou conta. Letícia estava paralisada. Quem era aquele homem? E mais importante, qual era a ligação dele com Ricardo? Enquanto a fumaça se dissipava, ela percebeu que o próprio Ricardo não era o único que escondia segredos obscuros. A tensão aumentava e o encapuzado olhou diretamente para Letícia. Você, garota, também está envolvida nisso. Não há como escapar agora. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. O que ele queria dizer? O que mais havia por trás daquela trama nojenta de segredos? No meio do caos, Letícia sentiu seu mundo desmoronar. Ela não sabia mais em quem confiar. Qual era o realmente papel dela nessa história? As perguntas e o mistério se acumulavam. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade estava prestes a aparecer na superfície, e poderia mudar tudo. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Letícia olhou fixamente para Ricardo, que estava paralisado, as palavras da mulher ecoando em sua mente. Você é o pai que abandonou nosso filho. Aquilo soou como um tiro no escuro, reverberando pelo salão. A multidão, antes festiva, agora se tornava uma assembleia de juízes, todos esperando para ver como o milionário reagiria. Ricardo, que antes era o centro das atenções, se transformou em um homem ameaçado. O pânico se espalhou sobre seu rosto. Mas antes que Letícia pudesse processar toda a nova informação, a garotinha deu um passo hesitante à frente. Seu olhar inocente buscava o pai desconhecido, enquanto ela hesitava, no meio de tudo. Papai, por que você não veio me buscar? Sua voz tremia, e cada palavra parecia cortar o ar gelado da festa. O grito da criança foi como um choque de realidade. Letícia sentiu um nó na garganta. Os olhos do público se voltaram para Ricardo, e a atitude dele mudou. Em vez de responder, ele virou a cabeça para a mulher que o havia confrontado, os dentes trincados. Você não sabe o que está dizendo. A negação era feroz, mas incapaz de esconder o desespero que começava a transparecer em seu olhar. Letícia, em meio ao emaranhado de emoções, percebia que a raiva que a consumira por tanto tempo era eclipsada por algo diferente. Um misto de compaixão e uma insaciável curiosidade. O pano de fundo daquela história começava a se desenrolar diante dela, entre risos nervosos e perguntas que ecoavam pelo salão. Quem seria a mãe? E o que realmente aconteceu? Essa nova questão surgia em sua cabeça, e a cada segundo que passava, mais indagações apareciam. Justo quando tudo se tornava um mar de confusão, o homem do fundo, o velho amigo de Letícia, ergueu a voz novamente. Vocês não entendem. A verdade é muito pior. O que ele estava prestes a dizer parecia ser uma bomba prestes a explodir. Todo o olhar se voltou para ele. Ricardo, ele não é apenas um pai ausente. Ele é parte de algo muito mais sombrio. Um silêncio mortal tomou conta enquanto todos aguardavam a continuação. Letícia sentiu um frio na espinha, as palavras do homem ecoando em sua mente. O que mais estava escondido sob a superfície polida da fama e riqueza? Antes que ela pudesse imaginar, o homem continuou. Ricardo fez parte de uma rede de tráfico de crianças. O murmúrio de choque percorreu a sala como um raio. A conexão com as memórias de Letícia de ver aquela garotinha nas ruas agora se tornava clara. O que ele havia feito? Quem mais estava envolvido? A dor cravou-se profundamente em seu peito.
Ricardo, aquele que ela considerava seu inimigo, agora era revelado como um monstro. Tonto. Ricardo, transparecendo uma vulnerabilidade que ela nunca imaginara ver, mordeu o lábio, os olhos arregalados. Não é o que você pensa. Ele tentou argumentar, mas a multidão estava longe de acreditar. A mulher ao seu lado chorava, enquanto a garotinha lutava para entender tudo. Eu sabia que havia algo mais, Letícia pensou. O plano de vingança que a consumira agora parecia pequeno diante da verdade horrorosa. O desejo de expô-lo se misturava com a necessidade de protegê-la. E qual seria a real conexão dela com aquele caos? Se vocês realmente soubessem, continua o homem, sabem de quantas vidas ele destruiu? Ele tem ligação com pessoas muito mais perigosas do que vocês podem imaginar. Os murmúrios da multidão se intensificavam. A dor pulsava como um tambor ensurdecedor. Os olhos de Letícia estavam fixos em Ricardo, que agora parecia um homem encurralado, sem saída. E foi então que tudo mudou novamente. O barulho da festa tornou-se um fundo aquoso, enquanto um novo eco surgia. Um som de sirenes. A polícia estava a caminho, e a realidade estava prestes a desabar em cima deles. Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora ecoou do fundo da sala. As luzes piscaram e a multidão, que estava em estado de choque, se lançou em direções opostas em pânico. Um estrondo eclodiu. E o chão tremeu sob os pés deles. O painel da parede se despedaçou, e da fumaça, uma figura alta e encapuzada surgiu, segurando um dispositivo, como se tivesse interrompido a festa com uma intenção sombria. Ricardo! Gritou a figura, fazendo todos se virarem. O rosto de Ricardo empalideceu. Ele parecia reconhecer aquele homem. O que você está fazendo aqui? A voz da figura era familiar, mas Letícia não conseguia fixar o nome. Você pensa que pode escapar? O passado está aqui para cobrar seu preço. O encapuzado se moveu rapidamente, deslocando-se entre a multidão aterrorizada. Você deixou muita gente para trás. O choque na sala era palpável, e o caos tomou conta. Letícia estava paralisada. Quem era aquele homem? E mais importante, qual era a ligação dele com Ricardo? Enquanto a fumaça se dissipava, ela percebeu que o próprio Ricardo não era o único que escondia segredos obscuros. A tensão aumentava, e o encapuzado olhou diretamente para Letícia. Você, garota, também está envolvida nisso. Não há como escapar agora. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. O que ele queria dizer? O que mais havia por trás daquela trama nojenta de segredos? No meio do caos, Letícia sentiu seu mundo desmoronar. Ela não sabia mais em quem confiar. Qual era o realmente papel dela nessa história? As perguntas e o mistério se acumulavam. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade estava prestes a aparecer na superfície e poderia mudar tudo. Rentou-se um silêncio. Letícia decidiu, adiantou-se. Quem é você? O que está acontecendo? Sua voz soou firme, mas na verdade seu coração batia acelerado. O encapuzado soltou uma risada amarga. Você realmente não sabe? Vocês dois não têm ideia do que criaram. Ele puxou com frieza uma foto amarelada de dentro do casaco, e o ar ficou mais denso. Ricardo estremeceu. Como você? Onde você conseguiu isso? A figura, com um olhar de desprezo, atirou a foto para Letícia. Ela pegou, suas mãos tremendo. Na imagem, um grupo de crianças, olhos vazios e cheios de medo. E ali, entre elas, uma delas era
Ela mesma. Um grito roubou sua voz. Isso não pode ser verdade. A sala girou. O caos ao redor dela tornava-se um borrão. Ela era uma das crianças? O que Ricardo fizera? Um turbilhão de vozes destoadas envolveu-a, mas uma só a atingia de verdade. Você é parte do que eu represento. Parte deste esquema que você chama de vida. Letícia olhou para Ricardo e o mundo pareceu apagar-se. Ele não era um simples milionário, mas um homem envolvido em algo extremamente maligno. As reviravoltas a desorientaram. Como assim você? Ricardo tentou falar, mas o encapuzado, agora com um brilho de triunfo nos olhos, levantou a cabeça. Chegou a hora da verdade. Não só para você, Ricardo, mas para todos vocês. E enquanto as sirenes se aproximavam, a verdade estava à porta, e Letícia sabia que nada seria como antes. O mistério mais profundo do que imaginava estava ali, prestes a se revelar. E o que mais viria à tona a deixava com o coração na garganta. A sala estava em silêncio, suspensa em um fio de tensão. Letícia segurava a foto amarelada, os olhos fixos, o coração batendo forte. Uma criança desconhecida estava no centro da imagem, mas seu espírito estava ali, presente e gritando. O que significava tudo aquilo? E o que mais Ricardo escondia? Isso não pode ser verdade, murmurou a mulher ao lado de Ricardo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, fazendo com que a cena se tornasse ainda mais surreal. Como ela estava ligada a tudo isso? O pânico agora se espalhava mais rápido que o próprio medo. Enquanto a figura encapuzada observava, Letícia sentiu como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção. O passado e o presente colidiam como tempestades, e ela precisava de respostas. "Quem é você?" gritou, desafiando a figura, que apenas ria, uma risada sombria que congelava o sangue de todos ali. "Sou apenas um mensageiro. A verdade nunca fica escondida para sempre. Sei mais do que você imagina." Sua voz reverberava como um eco nas paredes da sala, e ele deu um passo à frente. "A verdade vai machucar, vai ferir, mas o que está prestes a ser revelado mudará tudo." A tensão estava na ponta dos dedos, e Letícia sentiu-se perdida. O mundo em volta dela começava a girar. Enquanto todos a olhavam, o encapuzado então virou-se abruptamente para Ricardo. "Você se esqueceu de quem realmente é. O jogo da sua vida chegou ao fim." Ricardo, desesperado, tentava encontrar uma saída. "Você não sabe do que está falando", gritou, sua voz tremendo como cicatriz aberta. O olhar dele se deslocou para a multidão, que começava a se aglomerar, murmurando em choque, confusa, realizando a gravidade da situação. Então, em uma fração de segundo, que parecia se arrastar, tudo aconteceu. Uma explosão, ensurdecedora e inesperada, ecoou do fundo da sala. Um longo e cruel estrondo. As luzes piscaram em um frenesi de cores, e a multidão em pânico começou a se separar, gritando e correndo. "Saia da frente!" alguém gritou. Letícia estava paralisada, seu cérebro lutando para processar. Olhou para o encapuzado, que agora parecia tão ameaçador quanto impotente, e sentiu o calor da adrenalina percorrer seu corpo. Então, enquanto todos estavam ocupados com o caos, Letícia viu algo. Uma porta dos fundos se abria rapidamente, e antes que pudesse pensar, uma figura conhecida surgia de lá. Era sua mãe. "Mãe?" O grito escapuliu de seus lábios com uma mistura de espanto e alívio. Ela não a via há anos. A mulher que fora uma sombra em sua infância agora estava diante dela.
Mas o que essa mulher sabia que Letícia não sabia? A expressão da mãe era de terror absoluto, enquanto ela inalava a cena caótica. "Você precisa correr!" gritou, tentando esgueirar-se pela multidão que se separava. "Eles estão vindo!" Letícia não entendia. Quem está vindo? O que está acontecendo? E se Rodrigo estava em apuros, o que isso significava? O encapuzado, percebendo a mulher, deu um sorriso maligno. "Você nunca deveria ter voltado aqui, mãe da estranha. Você sabe o que acontece agora, não sabe?" As palavras penetravam como lâminas afiadas, e a expressão de Letícia se transformou em um misto de confusão e horror. Ela finalmente entendeu. Sua mãe estava envolvida em algo muito maior. E todos ali estavam prestes a descobrir. O pânico se espalhou enquanto a figura encapuzada fazia menção de atacar. Enquanto as sirenes ecoavam mais perto, Letícia sentiu uma verdade devastadora. Sua mãe era parte do mesmo jogo que a havia machucado. E agora, no centro do furacão, elas estavam prestes a enfrentar não apenas Ricardo, mas um passado que sombria e perigosamente se desvelava. Tudo o que acreditava saber estava prestes a ser destruído. Quem realmente era ela? E o que mais estava escondido nas sombras? As respostas estavam cada vez mais próximas, mas a dor e o caos a aguardavam de braços abertos. O caos era palpável. A fumaça começava a se dissipar, mas a tensão ainda pairava no ar, como uma tempestade prestes a se desatar. Letícia estava paralisada, a foto ainda nas mãos, as perguntas girando como um redemoinho em sua cabeça. Ricardo estava em uma luta interna, seu passado finalmente exposto diante de todas aquelas pessoas. "Como você pôde fazer isso?" Letícia gritava, não só para Ricardo, mas para todos ali, como se estivesse exigindo respostas. A sala estava cheia de olhares, murmúrios e o medo que reverberava nas expressões das pessoas. A figura encapuzada observava, sacudindo a cabeça com desdém. "Os dois são tão ingênuos. O que acham que vão conseguir com isso? O passado nunca desaparece." A mãe de Letícia, ainda em choque, avaliava a sala, mas não conseguia desviar os olhos de Ricardo. "Você sabia, não sabia? Tudo o que aconteceu com a Letícia, você fez parte disso." As palavras dela soavam como um corte profundo. Ricardo reagiu, como se a acusação fosse um golpe físico. "Você não entende. Eu estava tentando proteger vocês." Proteger? Letícia mal conseguia ouvir. A dor e a traição se amontoavam como pedras pesadas em seu coração. "Proteger? Você trouxe essa loucura para nossas vidas. Quantas crianças foram machucadas por sua ganância?" A raiva acumulada por anos brotava como uma erupção vulcânica, e de repente, a imagem da criança na foto se tornava ainda mais real. "Precisamos sair daqui", gritou sua mãe, puxando Letícia pela mão. Mas a figura encapuzada os bloqueou. "Ninguém sai até que a verdade seja conhecida." Ele apontou para Ricardo, cuja expressão de desprezo se desfez em desespero. "Você não pode fazer isso. Eu vou acabar com você." Ricardo gritou, timbre quase suplicante. A sala estava em um ponto de ebulição. As sirenes se aproximavam, e mesmo no meio do caos, Letícia sentiu uma estranha determinação se formando dentro dela. "Chega!" Letícia disse, de repente calada, fazendo as pessoas a observarem. "Se o passado nos uniu, vamos enfrentar isso juntos. Nenhum de nós pode sair até que tudo seja colocado na mesa. Todos têm o direito de saber." A multidão, antes em pânico, começou a se adiantar.
Os olhares de julgamento voltavam-se para Ricardo, cada vez mais isolado. Ele sabia que não havia mais como escapar. Está bem, ele murmurou, a voz falhando. Vou contar, mas não esperem que eu seja o único a pagar essa conta. E como um maremoto, as revelações começaram a surgir. As histórias de crianças desaparecidas, as conexões que o ligavam a figuras sombrias, tudo começando a se desenrolar como um novelo de lã. Cada mentira, cada traição se tornava uma peça de um quebra-cabeça maior que poderia destruir vidas. Enquanto Ricardo falava, Letícia olhou para sua mãe. O que mais ela tinha escondido? Juntas, elas precisavam enfrentar essa tempestade e talvez encontrar uma maneira de se reerguer após toda essa dor. As sirenes agora estavam na porta. A polícia fez a entrada e tudo estaria prestes a mudar. Letícia sentiu um aperto no peito, mas um sopro de esperança surgiu em meio ao caos. Já não havia dúvidas. Ela não era mais uma mendiga furiosa em busca de vingança, mas sim uma mulher determinada a romper ciclos de dor e mentiras. E enquanto tudo se desenrolava na sala, um novo capítulo estava prestes a começar. O passado estava se desmoronando. Mas como se ergueriam do caos? As perguntas ainda pairavam no ar, ansiosas por respostas. O que seria delas agora? O que o futuro reservava? E aqui esperam as suas reações, porque você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Então, para compartilhar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer, inunde a comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Quero saber tudo o que vocês pensam. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse fim. E não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal.